Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida uma palavra que tem sido uma cobertura para esses dias. Nós acabamos de encerrar o aniversário do nosso ministério, 32 anos, e a palavra profética para esses dias foi: o deserto florescerá. Nós pegamos alguns textos em Isaías 41, no versículo 18, Isaías 35, versículo 1, e até no Salmo 92, versículo 12. E nós colocamos este tema para ser ministrado durante 3 ministrações. E Deus nos falou muito desde o primeiro dia, o jardim que Ele ia preparar para colocar nesse deserto, esse oásis que o Senhor ia preparar nesse deserto. E Ele nos falou como as pessoas entram nesse deserto. Mas já na última ministração, aquela que eu pude compartilhar com os irmãos o que Deus havia ministrado no meu coração, nós falamos sobre sair desse deserto. São muitas pessoas que todos os dias telefonam para a gente e falam que estão olhando para as suas vidas, comparam a situação da sua vida, o que eles estão passando com um deserto. Por tanta dor, sofrimento, e comparam porque deserto é lugar de solidão, de sequidão, lugar de escassez. Então, tudo que eles estão passando na vida deles, muitas vezes um deserto familiar, uma separação, um divórcio, uma traição, uma infidelidade, muitas vezes um deserto financeiro, aquela escassez, a dificuldade tão grande na vida das pessoas, e até aquele deserto espiritual, aquela sensação de vazio na alma, sem sentido, sem razão e sem propósito. O deserto original, aquele que todos nascem nele, por causa do pecado, Jesus Cristo veio e quebrou aquele jugo, despedaçou aquela carga que havia sobre nós, se entregou no nosso lugar, perdoou os nossos pecados, rasgou a cédula que era contra nós, deixou no lugar um nada consta. E o Senhor Jesus Cristo veio e se colocou como uma ponte entre nós e Deus. E se colocou como caminho de volta para Deus, nos reconciliou com o Pai, nos trouxe de volta para a sua presença. Mas muitas vezes nós acabamos num deserto, ou por escolhas erradas que fazemos, porque não temos noção ou critério, ou mesmo por pessoas que nos envolvemos, e elas acabam nos carregando e nos levando para situações difíceis, ou muitas vezes, como um servo de Deus, é levado pelo deserto, como o próprio Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado. Mas em todas essas situações, nós temos em Deus a manifestação da sua misericórdia, do seu resgate, da sua ajuda, do seu suporte, do seu amparo. Nós temos em Deus esta graça. E Ele mostra algo extraordinário quando Ele diz: o deserto se alegrará. Porque deserto geralmente não é um lugar de festividade, não é um lugar de alegria, mas Ele está dizendo: o deserto se alegrará, porque eu abrirei rios dentro dele, eu farei mananciais, eu criarei um oásis. Você já imaginou a alegria da pessoa que está debaixo de um sol escaldante, caminhando há muito tempo, solitário, com fome, com sede, quando ele vê um oásis, a alegria, a satisfação? Deus está dizendo que você vai sorrir de novo, que você vai sentir felicidade, graça, prazer, alegria mesmo de verdade, paz. Porque uma terra seca não traz alegria, mas Ele está dizendo: essa terra vai ser fértil, essa terra vai produzir árvores de todas as espécies, e aquelas principalmente que irão trazer cura, que irão trazer alimento, sustento. Deus está dizendo: eu vou te sustentar.
Quando Deus tirou o povo dele do Egito, ele tirou com um destino certo, ele tirou para levar Israel para Canaã. O deserto era só um espaço, era só o percurso, era um caminho, era um processo ali no meio daquela caminhada. Deus não tem um plano para deixar a sua vida caótica, quebrada, deixar você num deserto emocional, totalmente desequilibrado, desajustado, em angústias, dor, depressão, síndrome do pânico. Deus não tem esse projeto. O projeto inicial de Deus é a nossa vida plena, completa, estabelecida, abençoada, próspera. Esse é o plano do Senhor, é a nossa salvação. Mas neste percurso, neste trajeto, muitas vezes nós vamos ter adversidades, momentos difíceis, momentos que vamos ser confrontados, colocados contra a parede, situações que irão exigir de nós uma decisão, uma postura. E nós vamos precisar, sim, confiar em Deus e depender somente dEle. Saber que Ele é o nosso sustento, saber que Ele é a nossa água, Ele é a nossa luz, Ele é a força da nossa vida, Ele é a nossa salvação, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, que nos protege, é Ele que está à nossa volta, tudo na nossa vida é Ele. O deserto não é um lugar para você morar, ficar, permanecer nele, é um lugar de passagem, é só um momento. Eu estou dizendo que esse deserto vai passar, que essa situação difícil vai passar. Eu estou trazendo esperança. Você fala assim, mas como trazer esperança se a pessoa está encurralada, não sabe o que fazer, para onde ir? A palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, ela vai dizer: lembra-te que o Senhor te conduziu por todo este deserto. Você não está andando a ermo, vagando de um lado para o outro, você está com direção certa. Deus está te guiando, Deus está orientando. Ele diz: lembra que eu te conduzi. Para e pensa como que Deus tem te conduzido todos esses anos para você chegar até aqui. As lutas têm sido grandes, as dificuldades têm sido grandes, mas Deus tem estado do seu lado. Você está vivo e há esperança, e você ainda pode recalcular esse GPS, e você ainda pode se levantar e planejar e realizar e viver de novo. Eu estou te convidando a viver novamente e saber que na presença de Deus tudo pode mudar. Na presença de Deus, que não é o lugar em si que nos oprime, mas se nós estivermos na presença dEle, Ele pode transformar o deserto num manancial de águas. Ele pode transformar o deserto num jardim florido. É essa promessa que Ele está dando ao seu povo. Que Ele está dizendo: a minha presença é que vai fazer florescer. A minha presença. Então, o que eu tenho que buscar nesse momento de deserto? A presença de Deus, a intimidade com Ele, ouvi-lo, como o próprio Elias foi levado e colocado numa situação difícil. E quando ele sentiu no seu coração a tristeza, as ameaças de Jezabel, e foi para o deserto, e ali ele esteve numa caverna, quando a voz de Deus veio e se manifestou, ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele o que ele precisava fazer, como precisava fazer, aonde ele iria e a quem ele iria ungir. Deus mostrou para ele a missão, o propósito, o compromisso dele. Então, amados, para sair do deserto, é preciso buscar a intimidade e a presença de Deus. Porque é a presença tremenda de Deus que faz o sobrenatural, o impossível acontecer, que é ter alegria no cenário que seria a sua maior tristeza. É que ter alegria em meio àquilo que todos achavam que estava perdido, que não ia ter solução, que jamais iam conseguir, você ter sucesso, você chegar, ter conquista, superar. Ele diz que vai fazer o oásis, ele diz que vai fazer o jardim florescer.
Então é a presença dele. E entender que nós precisamos ser totalmente dependente dele, não dos nossos pensamentos, não da nossa sabedoria, não das nossas ações, não das nossas experiências, quando nós dizemos, olha, eu já tenho experiência nisso. E por que não deu certo até hoje? E por que não deu certo? Confia então em Deus, confia no Senhor. Chega uma hora que todos os nossos estudos e conhecimentos, eles se esgotam. Todas as nossas experiências não têm resposta para aquilo que está acontecendo. Tudo aquilo que nós estamos passando parece uma loucura. Mas uma coisa eu digo a você, Deus, ele nos surpreende. Quando a gente diz, olha, eu acho que eu vou morrer nesse deserto. Porque já passou do tempo que alguém sobreviveria numa situação extrema, dura, caótica como essa. Mas você está sobrevivendo porque Deus está te sustentando. E por que Ele está te sustentando? Porque Ele vai te tirar desse deserto. Enquanto o deserto não acaba, Deus envia todos os meios e recursos para manter Israel de pé. Envia a água, envia o alimento, a roupa não se desfaz no corpo, a sandália não se desfaz nos pés. Deus cuida daquele povo. Por quê? Porque Deus vai tirar. Vai chegar a hora de você chegar no seu destino. Você tem um propósito. Muitas vezes se sente só, mas não está só. Porque Deus não nos deixa só. Ele disse que não nos deixaria e nem nos abandonaria. Ele disse assim, ó, jamais te deixarei. Nunca te abandonarei. Jamais. É isso que o Senhor está falando para o meu coração e para o seu coração. Então, tome uma posição diante do Senhor, confia nele, ele vai suprir todas as coisas, vai te sustentar e você vai sobreviver numa situação que ninguém mais sobreviveria estando no seu lugar, e você vai sobreviver, porque ele vai fazer você chegar no seu destino. E saiba que o deserto, se é Deus que nos leva para lá, é uma escola, é um aprendizado, é um treino. O que a gente aprende no deserto? Elias aprendeu a ouvir e discernir a voz de Deus. Veio um terremoto, veio um fogo, Deus não estava ali naquele vento forte, mas numa voz suave, e ele soube exatamente o que fazer, como fazer. Então, quando a gente está no deserto, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. São as lições que nós passamos, são as lições. O que Paulo aprendeu no deserto? Paulo, quando foi ao deserto, ele aprendeu a construir e fazer tendas. De repente, Deus está te colocando numa situação para que você aprenda algo e passe a valorizar aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é fundamental para a sua vida, porque as outras coisas passam a ser inexistentes. Sabe, porque no deserto tudo acaba a água, acaba a comida, acaba isso, acaba aquilo, você fica naquela dependência, Deus providenciando todas as coisas, e você dizendo, puxa vida, que situação que eu estou passando, mas Deus está agindo. E aí você vai aprendendo a perceber o quê? O que é fundamental, o que é essencial para a sua vida. E assim você vai conseguindo, e vai prosseguindo, e vai avançando. Vai aprendendo. Deus levou Jesus até o deserto. E lá ele foi tentado. Para cada tentação que nós temos, amado, nós já temos as palavras-chave. Jesus venceu a tentação no deserto. Jesus venceu, e como ele venceu, nós também venceremos. Porque ele se sujeitou como homem ali e passou todas aquelas situações, mas respondeu com a palavra. Eu pergunto hoje, a palavra tem estado no seu coração? Tem estado enchendo, habitando abundantemente o seu coração, a sua mente? Tem estado a palavra na sua boca? Tem estado a palavra na sua vida? Você tem ministrado a palavra sobre a situação e a circunstância que você tem vivido? O deserto nos ajuda a vencer as tentações. O deserto não é um lugar só de derrotas e fracassos.
O deserto é um lugar de crescimento, aprendizado. Deus está aprimorando, te capacitando, te forjando, treinando para você cumprir a sua missão, para você cumprir o seu propósito da melhor maneira possível, sendo a cada dia melhor, restaurado, abençoado, curado. Ele diz: eu vou abrir os rios, eu vou criar as fontes. É isso que Deus está falando. Você vai sorrir de novo. Eu vou mudar o cenário à sua volta. Eu vou transformar o cenário à sua volta. Enquanto você não chega ao seu destino, eu vou te cercar de coisas extraordinárias, maravilhosas, sobrenaturais. Eu vou te guardar nesse percurso. Você vai sobreviver. Está pensando que não vai aguentar? Que vai morrer? Você vai sobreviver a essa situação. E aí vai passar a viver os tempos da promessa de Deus. Então, primeira lição, aprenda a depender de Deus. Não confie em si próprio, não confie em outros que saem com soluções mirabolantes para resolver o seu problema. Confie na palavra de Deus, confie no Espírito Santo e na direção que Ele te dá. Não seja levado por pessoas que estão à sua volta, querendo te conduzir, querendo te ensinar coisas. Confie no Senhor, dependa dEle, aprenda a ouvir a voz de Deus. Segunda lição, deserto, aprenda a ouvir a voz de Deus. Ele é a força da sua vida. Aprenda, considere. Terceira lição do deserto: veja as coisas que são realmente essenciais para a sua vida, que são principais, que você não pode deixar, e viva para Deus, porque está chegando o momento de você sair dessa situação difícil. Está chegando o momento de você vencer medo, vencer insegurança, se tornar uma pessoa que realiza, que conquista, que chega e creia, a presença de Deus está aí com você. O sangue de Jesus Cristo te garante a vitória, te cobre, te abençoa, te fortalece. Creia que você vai vencer, creia que você vai conseguir. Aqui é a pastora Adélia, no canal Corpo, Alma e Espírito, deixando esta palavra para o seu coração. Se você recebe e deixa ela penetrar no mais profundo da sua alma, seja muito abençoado agora. Compartilhe esta palavra com aqueles que você ama e com aqueles que você considera que serão abençoados também através desta palavra. E se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva e deixe Deus fazer uma obra profunda no seu coração, de dentro para fora. Um forte abraço e obrigada por estar até agora comigo.